Senhor, não deixa nós falar palavras que não te agradam, mas que nós podemos falar somente palavra que agrada o teu Espírito, Senhor. E nesta noite, Pai, o Senhor possa, Pai, tratar com cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que eles possam, Senhor, sair daqui temente a tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, é que nós te pedimos que cada um que venha louvar, Senhor, possa louvar no Espírito do Senhor. Aquele que vem trazer uma partícula da palavra, possa, Senhor, pregar no Espírito do Senhor. Que o músico possa trocar esse instrumento no Espírito do Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor possa nos ajudar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar nesta noite. Vamos se alegrar na presença de Deus nesta noite. Vamos cantar este louvor nesta noite. Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus. Tudo Ele fez, tudo Ele criou para o seu louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos ter a igreja toda louvando nesta noite. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Toda a igreja só numa voz, diga nesta noite: não há Deus maior. Ele criou para o seu louvor, amém? Por isso Ele nos criou para louvar, né? Para adorar o seu santo nome. Por isso estamos aqui nesta noite, para louvar, para agradecer tudo que Ele fez por nós, né? Nós não éramos dignos de estar aqui, mas Ele nos fez digno, amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando, né? E adorando. Vamos cantar este louvor. Deixe Ele entrar na sua casa nesta noite. Deixe Ele mexer com a sua estrutura, amém?
Vamos cantar como Zaqueu nesta noite. Eu quero ver toda a igreja louvando. Solte sua voz nesta noite. Cante para o seu Criador, amém? Ele quer ouvir a sua voz nesta noite. Glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te servir. Diga pra entrar na sua casa nesta noite. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém, glória a Deus, né? Quando Ele entra em nossas casas, Ele muda tudo, amém? Aquilo que Ele não se agrada, Ele vai tirar, Ele vai mudar, amém? Ele vai fazer uma limpeza. Se você gosta de fazer algo que não agrada a Ele, Ele vai mudar, amém? O seu pensamento, o seu falar, amém? Glória a Deus, e queremos isso em nossas vidas, amém? Queremos sair daqui nesta noite mudado, transformado, amém? Através de sua palavra. Creia somente nesta noite e você será abençoado, amém? Vamos continuar louvando e adorando, amém? Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir, amém? Glória a Deus. Vamos cantar este louvor nesta noite. Quero ver a igreja louvando, amém? Solte sua voz nesta noite. Você que pode ficar de pé, fique de pé nesta hora. E vamos cantar este louvor alegre para Jesus, amém? Glória a Deus. Quero ver toda a igreja louvando. Solte sua voz nesta noite. Está chegando a hora de partir.
Bendita, ó Igreja de Jesus, em dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão morar. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. Alegria e o gozo e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém, glória a Deus. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando. Você crê dessa maneira, amém? E vamos embora deste lugar, amém? Porque não há lugar mais para cristão nesta terra, amém? A noiva tem que desejar ir embora desta terra, amém? Glória a Deus. Vamos cantar este louvor e depois vamos dar oportunidade, amém? Glória a Deus. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeando com seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, com azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo eu deixarei. Eu já tenho um novo corpo eu já tenho, posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo eu deixarei. Eu já tenho um novo corpo
ver Jerusalém. Amém. Glória a Deus, aleluia. É muito bom que a gente pode cantar no Espírito do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos dar oportunidade, amém, para os irmãos, para as irmãs. Só temos um irmão, né? Ele vai trazer uma partícula da palavra, o irmão Machado. Mas as irmãs vão louvar nesta noite, amém? Manilda, cante um hino para Jesus, mãe. Manilce, vamos louvar junto com a irmã Nilce, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Boa noite com os irmãos, né? Cantar um hino para a honra e glória do nosso Deus. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, né? Estou contente, né? Da Dona Graça, a Lúcia, o nosso povo aí também, a Dona Fátima, né? Sempre esteja aqui, Dona Fátima, porque a gente sente muito sua fala. A Graça, né? A Lúcia, sempre esteja por aqui conosco. É muito maravilhoso, gratificante você estando aqui com a gente. Deus merece toda a adoração, toda a honra, toda a glória. Vou cantar só um corinho aqui. O 5, Espírito e Alma. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor. Socorro, cante um hino para Jesus nessa noite. Vamos louvar junto com a irmã Socorro. Boa noite, Jesus. 190. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida a ti, Jesus. Oh, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor. A minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha.
Glória a Deus. Irmãs e irmãs, cante um hino para Jesus. Depois vamos ouvir uma palavra com o irmão Machado nesta noite. Aquilo que Deus botar no seu coração, amém? Boa noite com Jesus Cristo. Esse hino que eu vou entoar é um hino para convidar quem ainda não tem Cristo, quem ainda não fez o pacto com Cristo, se lembrar que para ir para o céu tem que se encontrar com Ele e apertar a mão dele para subir junto. É o último aviso. Quem sabe amanhã não estaremos mais aqui. Quem sabe esta noite Jesus voltará. Quem sabe será o último hino que nesta terra iremos cantar. Quem sabe será o último sermão que o pastor preparou para nos dar. A nossa esperança estamos na glória. Quem sabe agora Jesus voltará. Quem sabe será o último aviso que os seus ouvidos irão escutar. O mundo está cheio de falsos profetas, mas estes alerta é Jesus quem nos dá. Sabemos que muitos perderam a visão, deixando em vão o tempo passar, se preocupando com bombas atômicas, jogando as promessas de Deus pelo ar. Mas sente arrepio quando a morte
machado. Vamos usar uma palavra com machado. Aquilo que Deus botar no seu coração nesta noite. Amém. Que Deus, nessa maravilhosa noite, abençoe a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler aqui, irmãos, uma passagem na Bíblia que se encontra no livro de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 em diante até o verso 10, que a palavra ela nos fala nessa maneira: e para que me não exaltassem pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviassem de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, Jesus. Irmãs, irmãos, nós sabemos que nós não precisamos nem dizermos que o mundo já pertence ao maligno, porque quem lê a Bíblia ela nos relata que o mundo já pertence ao maligno, né? E a palavra de Deus, ela deixa-nos bem claros que a cada dia nós temos que enfrentarmos as lutas, o calor do sol, a fadiga do dia, o cansaço do corpo. Todos os dias nós reclamamos por problemas em nossas vidas, em nossos corpos, em nossa matéria. E nós esquecemos, deixamos de lembrar que existe um superior maior, de que todas as lutas, de que todos os sofrer, de que tudo aquilo que vem para nos atingir, para que nós não possamos seguir adiante, que é Deus que permanece conosco todos os dias, né? Em todas as lutas, nas nossas fraquezas, Ele está ali conosco. Na nossa fortaleza, Ele está ali conosco, porque Ele mesmo é quem diz: eu sou a vossa fortaleza, né? Eu sou quem vos sustento, eu sou quem vos protege, eu sou quem te guia. Amém. Né? Não tenha medos, que eu estarei contigo todos os dias. Irmãs, aqui se nós formos buscar aqui do primeiro versículo do capítulo, nós vamos descobrir que cada um de nós existiremos um espinho na carne para furar. Cada um de nós tem uma perseguição em nossas vidas.
Cada um de nós temos uma luta, uma ferida, a cada dia lhe machucando, para não deixarmos nós quietos ali. Mas a palavra de Deus também, ela nos fala: não ficais vós inquietos por muitas coisas, né? Para que nós possamos avançar avante. Eu quero dizer, irmão, que nesta palavra está escrito dizendo que foi dado a cada um de nós um espinho na carne. E cada um de nós tem algo para perseguir. Eu sou perseguido todo dia, quase. Hoje que não fui perseguido, mas todo dia quase eu estou sendo perseguido. Hoje eu falei para o irmão: irmão, é todo dia eu estou lutando, eu estou enfrentando esse leão, eu estou enfrentando esse urso, para mim poder resistir, aguentar, porque a palavra de Deus, ela diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz: suportai as fraquezas do fraco. Então eu estou suportando. Alguém me diz: esculhamba, faz isso, diz aquilo. Eu digo: calma, porque Deus é maior do que todas as coisas, né, irmãos? Irmãos, nós temos que passar por lutas, nós temos que passar por aflições, pisamos em espinhos, em pedras, enfrentamos barreiras, para que nós possamos ser vencedor. Mas nós temos que lutar de joelho. Você não pode se ajoelhar para lutar, para pedir a força do Espírito. Ajoelhe em espírito, na presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando você se ajoelha na presença do Espírito, com o seu espírito, apenas falando, sem você sussurrar, para que o inimigo não ouça o que você vai pedir a Deus, você é atendida com carinho, você é atendido com amor, você é atendido com a pureza, com a dignidade do Espírito Santo na sua vida. E eu creio que Deus está comigo naquele local. Eu creio que Ele está ali rebatendo os leões, Ele está rebatendo aquelas feras que vêm contra mim, Ele está rebatendo aquelas serpentes, porque eu não sei o que vem acompanhando aquelas coisas. Eu só sei dizer que Deus é maior do que todas as coisas. Eu tenho lutado para que Deus não deixe trespassar aquilo sobre mim, porque a perseguição do mundo, ela é grande, ela é um impedimento para aquele que busca servir a Cristo. A perseguição está ali ao seu lado, a perseguição, ela está ali seguindo 24 horas, porque a palavra de Deus, ela nos fala que nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que olhar para ver quem está por perto vos ao redor. Por que nós temos que orar? Porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E quando você se pega com o Espírito, que é forte, você não cai com besteira, você não cai com uma palavra que alguém lança para você, você não cai com aquela seta maligna que alguém pôs para que você tropeçasse com seu pé e caísse naquele buraco. E nós que buscamos servir ao Senhor, nós que buscamos estar na presença de Deus, nós que buscamos encontrar com o Espírito Santo naquele último dia, quando Ele nos chamar daqui,
Quando Ele precisar de nós, quando Ele disser: ei, meu filho, eu estou precisando de ti, minha filha, aqui, Ele te chama e diz: esse é meu escolhido, essa é minha escolhida, essa é aquela igreja que eu escolhi desde a fundação do mundo, essa é aquela ovelha que Deus me entregou, essa é aquele que teve com o pastor que eu escolhi para ouvir a minha palavra. Mas a matéria é fraca, a carne é fraca, mas se nós se fortalecemos com oração, se nós se fortalecemos com o poder da glória do Espírito Santo de Deus, nós pode cair, porque Deus mesmo diz: o cair é do homem, mas levantar é de Deus. Mas se você está segura com Ele, se você está seguro no cajado, você não vai cair fácil. Porque existe um hino que fala: toma o cabo da nau, toma o remo na mão, solta o cabo da nau e toma o remo na mão e segue com Jesus Cristo. É com isso que nós temos que seguir, porque Ele é o nosso general, Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso mediador, Ele é quem nos guia para que nós possamos saltar para a vida eterna. Irmãos, o espinho na carne dói. Você tem um espinho em sua carne de uma enfermidade, você geme com andor, alguém lhe aponta, alguém lhe fere, alguém diz algo que não lhe agrada, que você fica triste. Tudo isso significa um espinho na carne que foi dada a você naquele dia que o Senhor escolheu. Quando você aceita Cristo na sua vida, você já teve a determinação de receber aquele espinho no seu corpo. Porque quando você aceita Cristo, as primeiras coisas que acontecem é dentro de seu lar, de sua família, que não tem Jesus na vida, que ele aponta, que ele fere, que diz palavras que ele machuca, e você fica ali, sendo oprimido. A palavra de Deus diz que existe um campo de sal e um poço. Existe um poço de sal e um campo de ortiga para aqueles que são opressores, para aqueles que oprimem o seu próximo, para aqueles que vivem fazendo coisas que não devem com o seu próximo. Está no livro de Sofonia, no capítulo 3, se não me falha a memória, essa palavra. Então, Deus olhou do céu e viu aqueles filhos de Joabe fazendo coisas que não devia. E ali está escrito a palavra que existe um poço de sal e um campo de ortiga. Será que é coisas boas? Não é coisas boas. Para que nós possamos não cair nesse campo de ortiga e nem no poço de sal, que nós possamos seguir o caminho que Deus tem reservado para cada um de nós. Que o Espírito Santo se alegre com aquilo que nós possamos entregar para Ele, e que Ele olhe lá do céu e veja os seus feitos, veja o seu andar, aonde você pisa, que não existe espinho, mas que os espinhos estão ao seu redor. E nós estamos prontos. Ontem conversando com a minha mãe, se não me falha a memória, não sei se foi ontem ou se foi hoje, a gente conversando lá e ela falando em quem já morreu, e eu digo: bendito aquele que morre na presença do Senhor. Eu não sei de que eu vou partir, não sei quando eu vou partir, mas Deus sabe quando é que eu vou partir e de que eu vou partir.
Eu só sei que se Ele precisar de mim, eu também não sei se eu estou pronto, mas se eu estiver pronto, Ele pode me chamar, que eu estarei indo com Ele com todo o amor no meu coração. Porque foi Ele que me salvou, foi Ele que me curou, foi Ele que tirou um espinho que 19 anos eu vivia me furando, me machucando, me ferindo, que até sangue eu várias vezes lançava. Pelo espinho que me machucava, aquela ferida, aquela algo que tinha ali, que foi o inimigo que botou. Sim, foi através de mim, porque eu buscava toda hora, todo dia, era de noite, era de dia, não tinha hora marcada, eu buscava aquilo para dentro de mim, porque eu não conhecia o agir de Deus, o agir do Espírito Santo na vida de um ser humano. Mas hoje eu conheço, hoje eu sei o quanto eu sofri no passado para mim estar até aqui. Eu lutei, passei pelo abismo, pela morte, mas venci, porque Deus tinha algo a fazer na minha vida. E eu creio que em cada um que está aqui, Deus tem o que fazer na vida de cada um. E tem uma promessa reservada para cada um de nós. Porque quando Deus, Ele determina, eis aqui é meu filho, Ele é filho dele até a morte, o dia de juízo. Irmãos, é tão ruim não servir a Deus. Porque quando você não serve a Deus, a Bíblia diz que quem está esperando você é um lugar que é só de fogo. É um lugar que existe bicho, que o bicho não morre, é para sempre lhe perseguindo, é para sempre lhe corroendo, é para sempre ali lhe fadigando. É onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. Está no livro de Apocalipse essa palavra. Eu não vou citar palavras aqui que não está dentro da Bíblia, porque a Bíblia, ela me fez abrir a minha mente e os meus olhos, porque quando eu aceitei a Cristo, eu pedi: Senhor, me ensina a tua palavra, porque eu quero seguir a ti até a minha morte. Não existe, irmãos, não quero ser melhor do que ninguém. Sou falho, sou humano, sou pecador, mas até hoje eu ainda não encontrei algo para fazer eu sair e fugir da presença do meu Deus. Porque eu fiz um pacto com meu Senhor. E cada um de nós temos que fazer um pacto com Deus, para que Ele possa operar na vida, para que Ele possa agir, que o Espírito Santo se alegre com os seus feitos, que o Espírito Santo desça as mãos saradora, curadora e abençoadora sobre a cada um dos seus filhos. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para um tempo que hoje é assim, mas amanhã pode ser bem apertadinho, que você não vai poder se mexer nem dar um passo, porque a corrupção está grande, cada vez aumentando. Essa nação minúscula estão crescendo, fazendo coisas que não agradam a seus pais e nem agradam a Deus. Estão se acabando, porque o inimigo está levando para o campo da morte, para o campo de ortiga e o poço de sal que está esperando eles. Mas se servir-se a Deus, o que estaria esperando era um paraíso cheio de flores, de anjos e arcanjos, querubins e serafins, de braços abertos, esperando para nos abraçar e dizer: bem-vindo à casa do meu Pai, aquele que Deus nos entregou, jamais eu lançarei fora. Está escrito no livro de João,
essa palavra. Irmãos, vamos mastigar a palavra. Vamos engolir. Embora que ela seja amarga em nosso ventre, mas que na nossa boca venha a ser doce como mel, porque ela é um pão que nos alimenta. Ela é o pão celestial que desce quentinho do céu. É um maná que Deus preparou para cada um de nós nessa noite. Eu não sei porque eu estarei falando essas palavras, mas Deus sabe. Eu saí de casa com a palavra do espinho na carne. Eu saí de casa preparado para me falar de um espinho que nos machuca. Mas Deus coloca a palavra nas nossas bocas. Como Ele falou para Jeremias no capítulo 1, do versículo 9 em diante. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Ele disse: não diga que és uma criança, que eu porarei as minhas palavras na tua boca. E tocou com a sua brasa acesa na boca de Jeremias. E ele falou, e ele foi para onde Deus mandou. Ele recebeu aquela bênção que Deus preparou para entregar a ele, porque ele preparou Jeremias desde do ventre da sua mãe. Está escrito no capítulo 1, no versículo 5. Eis que eu te preparei como profeta, e a nação eu te dei. Aleluia. Desde do ventre da madre. Está escrito no mesmo capítulo, no versículo 11 e 12, que ele pergunta para Jeremias: Jeremias, o que és que tu está vendo? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, irmãs, quero dizer com essa palavra que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, porque Ele é quem diz, é a palavra do Senhor que diz assim: este que viste bem, e eu velo para cumprir sobre a minha palavra. Mas na frente ele disse: o que és que tu vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma panela fervendo. Amém. Ele disse: viste bem, porque o mal vem da banda do norte sobre a nação, irmãs. E nós estamos no meio do mal, irmãos. Nós estamos vivendo com o mal todo dia, 24 horas batendo na sua porta. Então nós temos que se entregar, nós temos que crer que Deus é o maior sobre todas as coisas. Eu não falo isso, não é só para nós que estamos aqui, é para quem estiver escutando. E se a igreja tivesse cheia, lotada, eu também faria a mesma coisa que eu estou falando hoje, porque Deus é quem manda, Deus é quem usa quem Ele quer, e na hora que Ele quer, e quem e quando Ele quer. Seu caminho está fechado? Tá. Seu caminho é apertado? É. Seu caminho tem pedra? Tem. É espinhoso? Tem espinho? Tem. Tem barreira para você atravessar e você não sabe? Tem porta de ferro e de bronze? Tem. Mas Deus diz lá no livro de Isaías que Ele quebra as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, irmãs. Quando Ele promete para você que não tenha medo de seguir, é porque Ele está contigo 24 horas. Amém. E é assim que nós temos que se impor na presença do nosso Deus verdadeiro. Diz na palavra de Deus que Ele não veio, não foi para fazer união, não. Ele veio, ficou contra nora, contra sogra,
mãe contra filho, pai contra filho, filho contra o pai, mas ele trouxe a mudança. E o que é a mudança? É a palavra verdadeira que diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, será salvo e viverá. Ele diz na palavra dele: eu sou o pão da vida, né? E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se nós estamos aqui, nós estamos vivos, mas se nós sairmos para o mundo, nós estamos mortos, porque nós vamos abraçar as coisas que o mundo oferece, nós vamos beber, nós vamos fumar, nós vamos prostituir, nós vamos para fazer aquilo que o diabo está oferecendo, esquecendo que existe um lar maravilhoso, um lado que está ali te esperando, de bênçãos aberta para que você receba, entre naquela porta, porque a palavra de Deus, Mateus 7,13 diz que apertado é a porta e estreito é o caminho, mas é o que nos leva à vida eterna. E eu agradeço a Deus por eu estar servindo esse Deus vivo, puro e verdadeiro, porque ele morreu na cruz do Calvário de braços abertos, por a minha salvação, pela minha vida, pelo meu viver aqui na terra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe o irmão Machado, né? Glória a Deus. Se tem perseguição é porque nós estamos no caminho, amém? Se você não está sendo atacado, não está acontecendo nada, algo está errado, amém? Mas quando o inimigo começa a nos atacar, falar mal de nós, é porque nós estamos no caminho, é a verdade, amém? Glória a Deus. Vamos continuar, né? Louvando nesta noite. Cantar mais um louvor já para introduzir o pastor Rubens, amém? Deus é fiel. Vamos cantar este louvor. Tu não morrerás, né? Enquanto Deus não cumprir na sua vida as promessas que Ele mesmo prometeu, amém? Glória a Deus. Vamos cantar este louvor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as promessas feitas a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as promessas feitas a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir todas as palavras ditas a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Tu não morrerás enquanto Deus cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti.
glória a Deus. Nós já louvamos, já ofertamos, já ouvimos uma boa palavra com o nosso irmão Machado. Vamos agora, né, receber mais os pastor Rubens e ouvir mais uma partícula, né, da palavra de Deus. Deus sempre tem alimento suficiente para os seus filhos, amém? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ora, mais Deus tem para nos dar, amém? E eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite. Creia somente. E vamos nesta noite cantar nesta hora somente crer. Tudo é possível, amém? E vamos receber o pastor Rubens. Feche seus olhos desta hora que tem em suas cabeças e cante somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Nós estávamos ali no Garrafão do Norte. Estamos trabalhando lá na fachada da igreja, né? Preparando tudo lá para o encontro que nós vamos ter em dezembro. E quando nós vemos para cá, nós trabalhamos lá com os irmãos. Quando nós vamos no sábado para o Maranhãozinho, nós estamos construindo também a congregação do Maranhãozinho. Já está construída assim na altura da janela. E lá é até grande, né, irmão? É 8 por 6, né? É uma congregaçãozinha lá, onde nós vamos ter também uma inauguração lá, né? E isso é fazer a obra do Senhor Jesus. Vamos pregar o Evangelho, vamos batizar as pessoas que creem e assim por diante. Olha, eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, os primeiros versos apenas, para nós meditar no restante depois sentados. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da terra, e inclinou-se em terra. Disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis os vossos corações. Depois passareis adiante, porque por isso chegaste até o vosso servo. E disserem: assim faze como tens dito. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento, pela leitura de Tua Palavra, que nós nos encontramos em volta dela. Estamos tão gratos, Senhor, te pedimos que abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, nosso irmão Machado, que trouxe uma boa palavra nesta noite aqui, que todos possam ser edificados com esta palavra e ser abençoados. No nome de Jesus Cristo oramos, amém. Podem sentar. Glória a Deus. É interessante o que diz Abraão quando ele viu esses 3 homens vindo até ele. Os 3 homens que veio até ele não eram as 3 pessoas distintas da divindade. Não existe 3 pessoas distintas da divindade. O que existe é Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 manifestações de um mesmo Deus. O verso subsequente diz, o capítulo subsequente diz, que os outros 2 eram anjos, não eram Deus, né? Só tinha um Deus, Deus e 2 anjos, podemos dizer assim, Deus e 2 anjos. E ele visitou Abraão. Os 2 anjos que estavam com ele desceram para Sodoma,
para visitar a Ló e tentar tirar ele da cidade do caos. Mas esse que era Deus mesmo, ele disse que ele não ia ocultar de Abraão os segredos. Verso 17, verso 16 diz assim: e levantou-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus tinha segredos, mas ele queria revelar seus segredos somente para Abraão. E ele até mandou que os 2 anjos fossem para Sodoma. Ele queria uma conversa em particular. Na mensagem, eu creio que Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta disse: Deus está sussurrando os seus segredos no ouvido de sua noiva. Deus tem algo a falar para você, mas isso é um caso individual. Ele quer falar só para você. Mas a Bíblia diz que ele escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Esta é a razão que a gente vê vídeo na internet, pessoas, certas ideias que a gente fica pensando: por que ele está crendo nisso? E depois a gente pensa: Deus revelou isso para mim. Eu fico feliz em Deus ter nos revelado isso. E por não ter a revelação da palavra, as pessoas são enganadas. Jesus disse assim, a Bíblia diz: o povo erra por falta de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você é enganado. Então você precisa se inteirar nos conhecimentos. Mas não é conhecimento de teologia, não é conhecimento de física, não é conhecimento humano. É conhecer o seu Deus. Jesus disse: se vocês não souberem quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Veja, pela voz elas conhecem. E diz assim: o estranho elas não seguem, porque elas ouvem a minha voz e conhecem. A voz do estranho é diferente. Você é mulher casada, que o marido viaja, vai trabalhar, e quando chega de madrugada, você diz: quem é? E ele diz: sou eu. E você conhece a voz do marido, porque você convive com ele. Mas se aquela voz for diferente, você não abre a porta, porque você conhece a voz do seu esposo. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O que é a voz? É a palavra. Você vai encontrar que quando Moisés viu a sarça ardente, tinha 2 coisas acontecendo. Uma era o sinal da sarça ardente, que aqui era um sinal, e um sinal peculiar. Por quê? Porque era uma coisa sobrenatural. O sobrenatural é conhecido. O sobrenatural é diferente do natural, porque o sobrenatural ele vai contra as leis físicas. O sobrenatural ele vai contra a lógica. Como por exemplo, uma pessoa que está com câncer, estômago todo comido de câncer, e aí você ora e aquela pessoa é curada. Isso vai contra a lógica, porque não tem como o câncer, onde já foi comido, se restaurar assim sozinho. É impossível. E o médico pode dizer, o cientista pode dizer: mas isso não pode. Pois é, não pode, porque foi um milagre. Mas como é que explica isso? Milagre não tem como explicar, porque é sobrenatural. Sobrenatural é algo inexplicável. Não tem como você explicar. Você só sabe que aquilo aconteceu. Eu tenho passado por isso, você tem passado por isso. Algo que era impossível de resolver, como aconteceu o pastor Moura, quando estava em Fortaleza com um problema nos olhos. O médico disse para ele: esse seu problema aí, só Deus pode dar jeito. Ele ia ficar cego. E ele disse: então se Deus pode dar jeito, então pronto, ele vai dar o jeito. E na mesma hora ele ficou curado. E o médico fez o exame de novo, não deu mais nada.
E o médico perguntou: como que isso aconteceu? Foi o sobrenatural. O sobrenatural é assim, e não tem explicação, mas ele simplesmente acontece. Amém? Então Moisés, ele saiu do Egito com cerca de 40 anos. Ele era um príncipe no Egito, ele era filho, a princesa, a filha do faraó, levou ele para criar ele, criou ele lá como filho dela. Mas Deus queria ele fora do Egito. Como Deus quer você fora do mundo, Deus quer você fora da denominação. E se você continuar no mundo, se você continuar na denominação, depois que Deus já te chamou para a sua palavra, e você teimar e estiver lá, Ele vai causar alguma coisa terrível, e você terá que sair. E você sabe qual foi a coisa terrível que aconteceu com Moisés? Ele matou um homem. Ele encontrou um egípcio que estava batendo em um israelita, e ele lutou contra aquele egípcio. O egípcio tentou matá-lo e ele matou o homem, e ele enterrou o homem na areia. Depois ele pensou que ninguém sabia daquilo. Ele encontrou dois judeus discutindo. Ele disse: olha, vocês dois podem discutir. E eles disseram assim: tu vai matar nós como tu matou o egípcio? Aí ele percebeu que as pessoas já estavam sabendo. Ele descobriu que as pessoas já estavam sabendo. Então ele fugiu para o deserto, porque ali no Egito, e agora ele ia ser preso, ele ia ser morto pelo faraó, porque ele matou um egípcio. Então foi Deus que causou essa coisa. O irmão Branham diz: Deus faz coisas estranhas para te colocar no caminho. Coisas estranhas. Isso vai contra a lei do farisaísmo, isso vai contra a lei do legalismo, porque o legalista acha que não pode haver nenhum erro, né? E Deus tem escrevido certo através de linhas tortas, como é o caso, muitos casos encontramos na Bíblia, né? Então ele foi para o deserto, chegou lá, junto tinha um poço, e ali ele viu que tinha várias moças ali pegando água, e as moças estavam ali pegando água, e chegou uns homens do deserto que começaram a tentar brigar com as moças para não pegar água. Moisés foi lá e brigou com eles, expulsou eles, e ele pegou amizade com aquelas moças, elas se tornaram amigas dele, e levaram ele para a casa do pai delas. Ele conheceu o pai delas, chamava Jetro, e ali ele casou-se com uma delas, e ali ele ficou mais 40 anos, teve filhos com aquela senhorita que ele casou, filha de Jetro. E quando ele está com 80 anos, aí ele está cuidando de umas ovelhas que o sogro dele tinha dado para ele cuidar. Ele viu um fogo lambente no pé da montanha, um fogo que apareceu, e todos nós sabemos que quando o fogo começa, ele queima até que o basculho que está ali dentro. Ontem aconteceu isso lá em Garrafão. As irmãs nós estávamos trabalhando na fachada, as irmãs vieram para zelar da igreja lá, a irmã Iva, a irmã Neide, e elas puxaram rastelando assim as folhas lá no quintal da igreja, juntaram aquele montão, e aí nós arrumamos um isqueiro, e elas colocaram fogo naquilo, e aquilo fez um fogão dessa altura. Mas de alguns minutos depois, quando aquelas folhas que elas juntaram começou a se acabar, o fogo começou a queimar, o fogo tende a diminuir, e até que apagou. Se você for lá hoje, está só um monte de cinza. Porque quando a folha queima, quando o basculho queima, que não tem mais o que queimar, o fogo apaga. Então, mais um fogo que acendeu lá, e Moisés esperou. Talvez esse fogo vai queimar, quando o basculho acabar, ele apaga. E que nada, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o fogo mais forte ainda. Aí ele viu que não era algo normal, era algo sobrenatural. Não era um fogo normal. Então, ele conheceu o sobrenatural. E é isso que a igreja, nós devíamos conhecer. A diferença do natural para o sobrenatural. Um teólogo pregando, dizendo: ah, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, glória a Deus, aleluia. Isso é o que? É natural. Isso é coisa do homem, do intelecto. Mas quando você vê uma mensagem como essa sendo pregada, você vê que é sobrenatural, porque você percebe que não é coisa do homem.
é algo sobrenatural. É por isso que eu creio nesse profeta, porque eu já vi teólogos pregando, e é tudo natural. Já vi grandes pregadores pregar, tudo natural. Mas a mensagem que o profeta trouxe é sobrenatural. Quanto você mais lê, você percebe que é coisa do outro mundo. E é isso que ele diz bem aqui na mensagem Festa das Trombetas, parágrafo 43. Ele diz: imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, melhor dizendo, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde os anjos do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Olha o que os selos fizeram. A revelação dos selos tirou nós de um evangelho natural e nos colocou no sobrenatural. Vê o que os selos fizeram. O que essa mensagem é? Fez com que a Bíblia se tornasse uma nova Bíblia. Porque até agora os denominacionais estão com uma velha Bíblia debaixo do braço, que eles leem ela de Gênesis a Apocalipse e lê tudo natural. E a Bíblia não é natural, a Bíblia é um livro espiritual. Jesus diz: minhas palavras são espírito e vida. Tudo espiritual. Apocalipse, aqueles gafanhotos em Apocalipse, tudo espiritual. Aquele fruto que Eva comeu, espiritual. Aquilo não tem nada de fruto literal. As coisas espiritual. Deus é espírito. E se você quiser encontrar-se com Deus, você tem que ir para o espírito. Pois a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do espírito. Quando somos carnais, quando não oramos, quando não jejuamos, vamos ficando cada vez mais carnal. E pela nossa fala, pelo nosso jeito de conversar, percebe-se que estamos carnais. Começamos a contar piada suja, começamos a falar igual os mundanos. Mas quando estamos sempre em oração, lendo a palavra de Deus, nós começamos a querer andar só com pessoas de Deus, com pessoas que falam coisas boas. Da nossa boca não começa a sair coisas torpes, porque estamos nos tornando espirituais. E é isso o arrebatamento. As pessoas estão esperando o arrebatamento, que vai subir voando aí para o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o arrebatamento vier, você vai ser transformada. Você, irmão Machado, irmão João Alberto, vocês, irmã, quando o arrebatamento vier, vocês não vão subir com esse corpo assim, porque se vocês subirem, vocês vão dar nessa telha aqui, vocês vão quebrar essa telha. Vocês precisam adquirir um corpo que atravesse a telha, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que tem que ser espiritual. Você não vai subir nesse corpo carnal, que você vai dar nesses caibos aí, vai chegar no céu com a cara toda sua de sangue. Você vai ter que se tornar espiritual. E você precisa começar a tornar-se espiritual desde agora. Você não tem que esperar aquele dia. E como é que você torna-se espiritual? Aproximando-se do espiritual. Deus diz: aproximai de mim, que eu me aproximo de vocês. Mas se vocês se afastar de mim, eu me afasto de vocês. É assim que Deus faz. Quando você faz assim no rumo de Deus, Ele vem para... Opa! Mas se você se afasta assim de Deus, Deus... Do mesmo jeito. Deus conhece quando alguém está querendo se aproximar dele. A pessoa muda de vida. A pessoa começa a falar menos. As pessoas espirituais, elas falam pouco. Porque quem fala muito, erra muito. Mas quando ele fala coisas que têm proveito. Ele fala coisa certeira, coisa acertada. Jesus, na terra, ele era de poucas palavras. Mas quando ele falava,
o inferno balançava, as pessoas tremiam. Amém? Glória a Deus. Então, veja, foi preciso vir uma mensagem inspirada para pegar aquela Bíblia. Porque as pessoas dizem, mas a Bíblia é a mesma, essa Bíblia bem aqui, é a mesma Bíblia que Martinho Lutero usou, que João Wesley usou, que os pentecostais usaram. É a mesma Bíblia, a mesma letra, a mesma tinta. No entanto, a unção é que muda. A unção é que a torna nova. Veja, os fariseus, eles estavam com os pergaminhos, eles tinham a Septuaginta, que era a lei e os profetas. Eles liam, irmão João Roberto, aquilo direto. O farisaísmo era uma doutrina que fazia o seguinte: se você tivesse um filho homem, você mandava para o templo todo dia de sábado, você ia deixar seu filho no templo para passar o dia com o sacerdote. Aí ficava cheio de meninos, os meninos homens, as meninas mulheres ficavam em casa. Os meninos homens, tudo sentados ali, o sacerdote passava o dia lendo os pergaminhos para eles, ensinando eles a ler os pergaminhos. Porque os velhos queriam que os filhos aprendessem, para que quando eles morressem, os filhos continuassem crendo naquilo. Eles conheciam os pergaminhos de cabeça. Mas um dia, quando Jesus Cristo foi na sinagoga lá, que entrou no templo, e deram para ele a oportunidade de pregar, e ele pegou os mesmo pergaminho que eles pegavam, abriu e leu em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, para abrir os olhos do cego, para libertar os cativos, para curar os enfermos e os contritos de corações. Fechou o livro, entregou para o sacerdote, olhou para as pessoas que estavam tudo olhando para ele e disse: hoje tem se cumprido essas escrituras. Vê? Eles há anos, séculos e séculos eles liam aquilo, mas chegou um dia que leu de forma diferente. Chegou um que leu e leu do sobrenatural. A Bíblia diz que toda a congregação ficara espantada com os olhos fitos nele. Você sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: acabou o tempo de vocês ficar dizendo que isso aqui vai acontecer. Chegou a hora que aconteceu. Sou eu sou este aqui que está falando bem aqui. Nós temos que parar para pensar nessas coisas. Isso aqui está se cumprindo todos os dias. E você não tem que ficar dizendo: Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez. Ele está fazendo agora. Amém? A Bíblia é bem clara, diz Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele curou no passado, Ele está curando hoje à noite. Se Ele salvou no passado, Ele está salvando hoje à noite. E a palavra dele não é intelecto, não é natural. Sua palavra é sobrenatural, é espírito e é vida. E se você ficar com um evangelhozinho natural todo o tempo, você ficará como esses demais, como as igrejas denominacionais por aí, nessa situação, que se veste da forma mundana, que não tem uma mudança de vida, que não deixa os vícios, que não deixa o mundo, mas que mesclou o mundo com a religiosidade que há em você. Aí você sabe o que é o cristianismo misturado com o mundo. Se chama, muda o nome de cristianismo, vira denominacionalismo. É quando você pega um pouco de cristianismo, mistura com o mundo e coloca em você. Você não tem mais o cristianismo, você tem um denominacionalismo. Aí aquilo não é natural, não é sobrenatural. Aquilo é natural, aquilo é intelectual, aquilo é psicológico apenas. Psicologicamente, fui na igreja hoje. Agora fui na igreja. Mas o evangelho que eu estou falando para você é o evangelho sobrenatural. É Cristo em você, a esperança da glória. Cristo ressuscitado em você.
Paulo diz que quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Cristo. O profeta disse, no meio dos pentecostais, veio Irineu, veio todos aqueles profetas, veio o luteranismo, veio o wesleyanismo, tudo usando a mesma Bíblia, mas quando chegou o dia em que o profeta de Deus apareceu, ele disse assim: os selos trouxeram-nos uma nova Bíblia. Ou seja, não é que as palavras mudaram, continua a mesma palavra, só que a vida que estava na palavra apareceu. A coisa que era natural para os homens se tornou espiritual. Então ele diz assim: imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca dos 7 selos, que eu devia retornar aqui em Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso, lá onde os anjos do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá, isso abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isso foi revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós. É novo, é tudo novo. A palavra de Deus se torna nova quando encontra um campo de cultivo que recebe. Veja, a semente, quando ela cai na terra, ela produz uma nova árvore, uma árvore nova. Ela não produz uma árvore velha seca que já está morta. A semente é vida. Quando a palavra de Deus cai no seu coração, Cristo nasce dentro de você. Os católicos não falando do menino Jesus. O menino Jesus está dentro de você. O menino Jesus é Cristo em você, nascendo em você, através do novo nascimento. Quando ele nasce dentro de você, o mundo perde a graça para você. Sabe? Quando Cristo está em você, o mundo perde a graça para você. Quando uma mulher tem um certo namorado, e aquele namorado, ela gosta muito dele, é louca por ele e tal, mas só que ele bate nela, ele trai ela e tudo mais, e aí ela vai perdendo a graça por ele, perdendo a graça. Aquele homem que ela tanto amava, ela já não gosta mais, até que ela vai indo, vai embora. Mas quando ela encontra um que valoriza ela, um que verdadeiramente ama ela, que respeita ela, um novo amor nasce. A coisa vivifica. Cristo em você é isso. Ele está dentro de você, ele nasceu em você. Mas se você ainda está amando o mundo, então não tem outro ainda em você. Paulo diz isso. Paulo fala sobre a viuvez. Ele diz assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ele morreu, acabou. Quando ele morre, irmão, não tem mais como ser, não tem nada com o morto, né? 3 dias depois a carne está caindo, está só osso. O jeito é outro mesmo. Fica, irmã, mas só que não tem mais nada. Esse sentimento tem que ser transferido para o novo. Aí Paulo usa isso, mostrando que o mundo, que você tinha um sentimento pelo mundo, você amava o mundo te escravizava, te batia, mas mesmo assim você amava ele. Como tem mulher que mesmo o homem dando pancada nela, ela ainda ama mesmo assim. Ela está com o beijo tudo roxo de apanhar, mas mesmo assim ainda vai tolerando. Assim é o mundano, o mundo dá pancada, mas mesmo assim ele ama. Ele vai para a festa, ele quase levou uma facada, ele quase morria, mas mesmo assim ele ainda ama o mundo, ele ainda ama os bares, ele ainda ama a cervejada. Você sabe por que ele ainda ama? Porque, como a irmã disse, ainda há sentimento pelo mundo. Mas quando ele encontra Jesus, que vê que Jesus é mais bonito que o mundo, que Jesus é mais amoroso do que o mundo, que Jesus não dá facada nele, que Jesus não ensina ele a fumar para acabar com o pulmão dele, que Jesus não ensina ele a beber para morrer de cirrose, e ele começa a amar Jesus Cristo, ele perde a graça pelo mundo. Aí aquela mulher que vivia com aquele homem que maltratava ela, depois que ela encontra um amor de verdade, ela olha para aquele troço que batia nela e diz: meu Deus, eu me envolvi com isso, eu estava era doida.
E a mesma coisa é quando você encontra Cristo, que você passa a amar Cristo, você diz: meu Deus, eu nem acredito que eu estava no mundo, meu Deus, que vergonha, eu bebia, eu jogava, falava a palavra, meu Deus, você fica até com vergonha do que você fazia, porque agora você encontrou um novo sentimento. Amém? Glória a Deus. Então foi o que aconteceu. Denominação apodreceu, morreu, e precisava que esta Bíblia aparecesse nos últimos dias. Uma nova Bíblia que eu estou dizendo não é outra letra, não é outro papel, mas a mesma Bíblia, só que com a revelação que eles tiveram no dia de Pentecoste, para que eles pudessem se alegrar no Espírito. E é isso que te alegra. Agora você encontrou Cristo em sua palavra, porque Cristo tem que estar em sua palavra. Se alguém prega para você a palavra, mas você sente que Cristo não está naquela palavra que está sendo pregado, então não dá certo. Tem que haver Cristo ali no meio. A palavra Cristo significa ungido. Tem que haver Cristo no hino quando você canta. Se o hino for um hino que a letra fala em palavra de Deus, mas o ritmo é mundano, Cristo não está naquele hino. Se você for orar com sono, abrindo a boca, desprezando Cristo, orar só um minutinho e já terminar, Cristo não está naquela oração. Cristo é a unção. Quando Cristo está ali, a coisa desenvolve e a vida aparece. Mas Paulo diz assim, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em vossos corpos mortais, ele também ressuscitará os vossos corpos mortais. Muito bem, então você vê que Abraão, muitos homens chegaram na casa de Abraão, muitos amigos, mas um dia chegou um com 2 anjos, que era diferente, era o sobrenatural. Ele percebeu que era o sobrenatural. Quando ele correu diante daqueles homens, ele se ajoelhou, porque nenhum judeu se ajoelha diante de qualquer homem, só de Deus. Mas ele se ajoelhou, você sabe por quê? Ele conheceu que era Deus, era o sobrenatural. Eram 3 homens, mas ele não era trinitariano. Ele não disse meus senhores, ele disse meu Senhor, porque ele sabia que só um era Deus, os outros 2 eram anjos. Meu Senhor. Quando chega lá em Sodoma, Ló viu os 2 anjos e disse meus senhores. Ló não tinha a revelação que Abraão tinha. Amém? Porque Abraão conheceu o sobrenatural. Jesus diz assim: se vocês não souberem quem eu sou, morrereis em vosso pecado. Devemos conhecer a Deus, conhecer o que é o sobrenatural. Tem uma canção que diz: todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Amém? Ele não é um filósofo, ele não é um grande profeta, ele é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos dar graças a Deus. Vamos dar graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos falar com Deus em oração nesse momento. Bondoso Pai Celestial, Deus de misericórdia, quão grato estamos nessa noite, Pai, na Tua presença. Aqui reunidos, Senhor, aprendendo mais e mais de Ti. Como não somos laodiceanos, Senhor, nós queremos dizer, Pai, que nós somos pobres de espírito, como Tu disseste em Tua palavra, bem-aventurados pobres de espírito, porque nós queremos sempre mais e mais de Deus, queremos mais do Teu Espírito. É uma canção que diz: eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais da Tua graça. Senhor, eu oro por esses irmãos, por essas irmãs, Pai amado, cada uma delas aqui tem seus problemas. Problema em casa, com filhos, com marido, problema com o trabalho, problema na justiça. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Pai. Oramos, Pai, que enquanto nós estivermos indo para casa, o Senhor esteja resolvendo os problemas dessas pessoas, Pai. Problemas de saúde, Pai. Temos visto, como disse o irmão Machado aqui, Senhor, todos os dias o inimigo está nos atribulando, tentando todos os dias tirar-nos da Tua palavra. Mas maior é aquele que está conosco, Senhor Jesus Cristo. Cuida dos Teus filhos, Pai. Não deixe ninguém voltar para casa vazio, mas que eles possam ir conhecendo o sobrenatural, sendo abençoados por Deus, sendo cheios da Tua graça,
Pois assim oramos e pedimos, Pai. Pedimos que Tu nos dê proteção de volta. Oramos por esses irmãos de Garrafão do Norte, Senhor. Oramos pelos irmãos do Maranhãozinho. Oramos pelos irmãos de Augusto Correia, de Bragança, Pai. Capitão Poço, Senhor. Todos os Teus filhos, Senhor, estão em Tuas mãos. E eu tenho certeza, Pai, que a mão de Deus é o melhor lugar para repousar. Em nome de Jesus Cristo, nós Te damos graça. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe todos nós. Amém. No nome de Jesus Cristo, é um grande privilégio, grande alegria estarmos